Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs de segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da NET, 8 da Vivo Fibra e 22 da Megasat. Hoje nós vamos falar aqui com o presidente da CUT estadual, Douglas Izzo, nesse momento tão importante de decisão para os trabalhadores, com mudanças importantes para acontecer e com esse meio debaixo desse ataque aos direitos dos trabalhadores. Vou ouvir aqui um pouquinho do nosso companheiro da CUT, da Central Única dos Trabalhadores. Bom dia, Douglas, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um enorme prazer participar aqui dessa entrevista da TV Secor. Muito obrigado aí por reservar um tempinho da sua agenda para vir conversar aqui com os trabalhadores, as trabalhadoras e todos que estão nos assistindo. Aqui conosco também o nosso diretor de comunicação, Arruda. Olá, Arruda, tudo bem? Tudo bem, companheiro Jair. Bom dia, companheiro Douglas. Obrigado por ter reservado esse espaço para trazer um pouco de informação, né, para algumas pessoas que ainda, infelizmente, não têm aquela informação propriamente dita, né? Bom dia, comerciário e comerciária. Agradecer também os que compareceram na Copa Secor, ao final da Copa Secor, e os familiares também, e dizer que termina uma demanda, mas já tem outra engatilhada, né? Já tem outra para começar aí, é? Justamente. Depois Agora, eu trago as informações. Agora, de fato, foi esse final de semana a final da Copa Secor, né? Quem quiser conferir aí todos os resultados, aí, o campeão, segundo colocado, terceiro colocado, todos os dados aí desse final de semana do esporte do Secor, pode visitar lá o site, né? Justamente. secor.org.br e vai ter informação completinha lá com os melhores momentos aí da Copa Secor. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o Douglas Izzo, antes de a gente entrar nos temas importantes aí para os trabalhadores, para a gente discutir esse momento, Douglas. Vou contar um pouquinho da sua trajetória. Você veio do movimento estudantil, já foi metalúrgico, hoje é professor, está ligado à POS. Conta um pouquinho dessa tua trajetória, como é que você começou a militância sindical? Bacana. A minha trajetória, eu participei do movimento estudantil, eu fui vice-presidente diretor acadêmico da Faculdade São Marcos, no Ipiranga. E na época a gente fez vários movimentos ali na Avenida Nazaré, fechamos a avenida contra o aumento abusivo de mensalidades, né? Eu atuei no ramo metalúrgico na década de 80, início da década de 90, participei do movimento, fui cipeiro, participei de greves na década de 80 e 90, e em 92 eu ingresso na rede pública estadual, né? Eu prestei concurso e ingressei, hoje eu tenho 2 cargos, sou professor de geografia, professor de sociologia na rede pública estadual. Na diretoria do sindicato da POSP desde 2002, então de 2002 a 2012 eu participei da direção executiva da POSP. Em 2012 fui eleito vice-presidente da CUT, 3 anos depois eleito no Congresso Estadual presidente da CUT São Paulo até julho do ano que vem, quando a gente realiza o próximo congresso da nossa entidade. Bacana. E esse ingresso, essa aproximação com a CUT veio naturalmente? O sindicato já era obviamente ligado à CUT, mas você participou ali até da formação, né, da Central Única dos Trabalhadores. Na realidade, a minha trajetória sindical, eu nasci em Diadema, né? Nasci em Diadema há 54 anos atrás, e eu tive a oportunidade. E para mim, inclusive, foi uma honra, né? Eu participei ainda como eu era jovem de todas aquelas manifestações do final da ditadura militar, né? As greves da década de 70, início da década de 80, né? A formação da CUT, do PT, participei da primeira campanha vitoriosa do Partido dos Trabalhadores em Diadema, né, a eleição do companheiro Gilson Menezes. Então, a trajetória, a formação política que tive foi a partir da interação das lutas do final da década de 70, dos movimentos contra a caristia, do movimento sindical, do novo movimento sindical que acabou construindo aí a Central Única dos Trabalhadores.
e o próprio Partido dos Trabalhadores, tive a honra de participar da primeira eleição vitoriosa e que transformou a cidade de Diadema, né? Uma cidade que era uma cidade sem a menor infraestrutura. A partir dos governos do PT, houve uma revolução na estrutura, na habitação, no atendimento à saúde, educação, e eu pude, hoje estou na Zona Leste, mas até 1994 participei aí dessa transformação de Diadema e acompanhei de perto o movimento sindical na região. Agora, algo que nesse período também se transformou bastante, e assim, infelizmente agora, né, nessa última temporada, esses 2 anos aí de governo Temer, né, no golpista governo Temer, se transformou para pior, foi assim, a chance, né, a oportunidade de fazer o trabalho sindical, né? Como é que você avalia este momento, Douglas, tão difícil para o movimento sindical e, por consequente, para os trabalhadores, né? É um momento difícil para o povo brasileiro, né? As forças que foram derrotadas em 2014, lamentavelmente, não aceitaram os resultados das urnas, questionaram desde o início, se organizaram com maioria no Congresso Nacional, criaram, através de pautas bombas no Congresso Nacional, toda uma estabilidade para o governo Dilma, e com maioria no Congresso acabaram aprovando o impeachment da presidenta, né, com argumento de crime de responsabilidade, e que até hoje, né, não foi comprovado que houve as pedaladas fiscais cometidas pela presidenta Dilma. A partir daí, começa... Só fazer uma interrupção, tanto que, né, os direitos políticos já não foram cassados, ela é a virtual nova senadora por Minas Gerais lá, né? O povo reconhece, hoje reconhece, tanto reconhece que a vida lá atrás era melhor, que a presidenta Dilma deve ser eleita senadora por Minas Gerais. E a partir do golpe, inicia toda uma política para emplacar um projeto que ele não foi vencedor nas eleições, que é o projeto da privatização, que é o projeto que mexe aí em direito dos trabalhadores, que é o projeto que desmonta a política pública de habitação, política de combate à fome, e que para nós, né, ao longo desse curto período de governo fantoche, um governo golpista, que foi financiado pela classe dominante brasileira, e eles iniciam um processo de ataque aos direitos dos trabalhadores. E no momento, o ano passado, nós comemoramos 100 anos da primeira greve geral no Brasil, e, infelizmente para nós, marca também o desmonte e a retirada de uma série de direitos consagrados dos trabalhadores brasileiros. Com a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista que, no seu artigo aí, que estabelece o negociado sobre o legislado, abre o caminho para que os patrões aí imponham, né, os seus interesses aí. A gente sabe que a correlação de força entre o trabalhador e o empregado aqui no Brasil é uma correlação muito desigual. Então, ao estabelecer que o negociado prevalece sobre o que está legislado, o patrão ele vai tentar impor o peso da sua força, né? A corda tende a arrebentar do lado mais fraco. Né? E uma mudança que foi feita, como se, coitado dos empresários aqui no Brasil, Arruda, né? Coitado do dono da Marabras, das grandes empresas aí do comércio, Riachuelo, né? Então ele, pensando no empresário, que é uma vítima dos trabalhadores aqui no Brasil, eles flexibilizaram a lei. E esse artigo é um artigo que mexe muito e que pode mexer com o direito dos trabalhadores, né? A homologação hoje não está sendo feita nas empresas, né? Nos sindicatos. Aliás, nos sindicatos, e que traz um prejuízo enorme, porque a homologação lá atrás, a maioria das homologações tinha problema e voltava para a empresa porque nós fazíamos o cálculo, né? Hoje há uma série de impedimentos aí para o trabalhador ele recorrer e entrar na Justiça do Trabalho requerendo o seu direito. Aliás, se perder, tem que pagar as custas processuais, né?
na mudança, na reforma trabalhista, mexeram na forma de financiamento do movimento sindical, acabando com o imposto sindical e não colocando nada no seu lugar. Então não existe no mundo nenhum país que não haja o financiamento para que os sindicatos façam o seu trabalho. Então acabou com o imposto sindical e não tem nada no lugar para dificultar exatamente a organização dos trabalhadores. Então esse foi um aspecto, a terceirização da atividade fim, que é um horror, né? Querem acabar inclusive com o concurso público, né? Para você que é funcionário público, né? Querem acabar com a política de concursos públicos, e a terceirização vai precarizar as condições de trabalho e de salário. Então foi isso que veio foram políticas como essas que vieram com o golpe. E o que a gente vê na política mais geral é o desmonte do Estado. Eles são neoliberais. Na realidade, neoliberal, essa história de que neoliberal não gosta de Estado, neoliberal não gosta, reprova o Estado que nós defendemos, que é um Estado provedor de políticas públicas, política de habitação, política de combate à fome, política de atendimento à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, ao ensino universitário, contra políticas públicas. Qual a visão dos neoliberais? Eles estão construindo políticas para que o Estado seja um espaço para que os empresários possam ganhar mais. É o que observamos aí quando o Temer ele tenta emplacar um projeto de plano de saúde básico, que é a privatização do SUS, né? Aponta para um BNCC, mudança na base nacional curricular, que na realidade aponta para a privatização do ensino médio, né? Quando ele apresenta a reforma da Previdência, é uma reforma da Previdência que ela aponta para a privatização da Previdência Pública e do sistema previdenciário brasileiro. Aliás, sem aprovar a reforma da Previdência, já aumentou em 77% a procura por previdência privada aqui no país. Então, ajudar a aumentar a margem dos bancos, né? Margem dos bancos, aliás. Assim, nós estamos num período eleitoral, eu acho que é importante a gente tem uma máxima, que quem contrata a banda estabelece qual é o repertório. Então, como o sistema bancário, o sistema financeiro, foi um dos articuladores do golpe e de toda essa política que prejudicam os trabalhadores, eles estão construindo. Acho que é importante você, trabalhador e trabalhadora, ter consciência que, ao estabelecer o golpe, quem financiou estabelece agora qual é a política que vai ser implantada no país, que não é a política de combate à fome e de atender os interesses do povo brasileiro e da nossa soberania. Então, acho que é importante, inclusive, a gente ficar de olho no programa eleitoral gratuito, ficar de olho na sua cidade, os candidatos que vão oferecer vantagens agora na eleição, né, com muito recurso financeiro. Duvide, porque quem tem muito recurso financeiro para fazer campanha, alguém financiou. E quem tem recurso financeiro nesse país são justamente a classe que detém os meios de produção, que são os banqueiros, que são os industriais, que são os latifundiários. E ficar atento também, e a gente colocou, viu, Arruda, no site da CUT, www.cutsp.org.br, como os deputados do Estado de São Paulo votaram em matérias importantes para nós trabalhadores, que foi a reforma trabalhista, a terceirização da atividade fim e a PEC 95, que congela os investimentos por 20 anos, que já está trazendo problema aí para os trabalhadores em função do fechamento de unidades básicas de saúde e uma série de investimento na educação, na saúde, né? Realmente e os municípios trazendo um prejuízo enorme aos municípios. Então, acesse o site da CUT, verifique como votou os deputados federais aqui do Estado de São Paulo, o que eu acho que é um referencial para orientar o voto do trabalhador. E nós também, eu estou soltando um vídeo
como presidente da CUT, passando essa informação e informando também. Eu não sei se vocês sabem, mas dos 34 partidos que estão representados no Congresso Nacional, apenas 5 partidos votaram 100%, né, contra a reforma trabalhista, a terceirização e a PEC 95, a PEC da morte. Foram eles, o Partido dos Trabalhadores, o PT, o PCdoB, né, o PSOL, a Rede e o Partido da Mulher Brasileira. 5 partidos. Os demais, né, uns com maior número de votos a favor e outros menos, mas votaram nessas reformas em políticas que representam retrocesso para os trabalhadores brasileiros. Agora, eu acho que é importante a gente destacar, Douglas, assim, existe uma visão equivocada de uma parte dos próprios trabalhadores de que sindicato não tem função, que precisa flexibilizar a legislação. Por que os trabalhadores assim, compraram essa história toda, né? Incorporaram essa história toda, que a gente sabe que é discurso patronal, né? Que é discurso para desconstruir o poder dos próprios trabalhadores. Como é que você avalia que os trabalhadores compraram essas ideias, hein? É assim, uma parte dos trabalhadores, conversando com as pessoas do senso comum, o camarada ele acha que se ele é PJ, ele virou patrão, né? Ele é dono aí da sua força de trabalho, enfim, são pensamentos como esse que tratam a política geral de uma forma individualizada, né? Que trata aí, que se acha um grande empreendedor e que, portanto, não se vê como trabalhador e não se vê como classe, que acaba fortalecendo esse tipo de pensamento, e que é um equívoco, porque aquilo que a classe dominante e os meios de comunicação normalmente coloca como políticas como essa, eles fazem justamente o contrário, né? Eles dizem que o trabalhador ele não deve se sindicalizar, mas eles fortalecem a Fiesp, a Ciesp e os instrumentos patronais, né? Eles tentam, e aí eu vou falar um pouquinho do meu campo de atuação, que é a educação. Muitos aí defendem a escola sem partido, mas a escola sem partido, Arruda, para eles é que o professor aí que tem liberdade de cátedra, ele não pode deixar de explicar os fenômenos da sociedade, por exemplo, a existência de favela, de pessoas morando em locais de risco, a violência social, né? Se você não trabalhar a desigualdade social, né? Então, a violência hoje, historicamente no Brasil, ela é associada às desigualdades sociais, né? Por que a maioria da população negra, por exemplo, são trabalhadores que têm um salário menor do que a população branca? Por que a maioria dos presos encarcerados no Brasil é a população negra? Porque a maioria da população negra mora em local de risco ou favela. A gente tem que explicar historicamente que é um setor da sociedade que desde a escravidão no Brasil tem sido excluída. E não dá. E aí fica fácil depois para a elite falar em meritocracia. Meritocracia, né? Então, eles tentam impor políticas. Quando você tem mais oportunidade, é fácil. Fácil, né? É fácil. Aí vem com essa história que a escola tem que ser sem partido. A história, primeiro que o ser humano... A escola já é sem partido. Já é sem partido, só que o ser humano é um ser político. Não existe neutralidade. Aliás, é só observar, né, como se comporta o judiciário, como se comportam os meios de comunicação nos últimos anos, em que houve uma completa manipulação para derrubar um governo eleito democraticamente, né? Durante a Dilma, durante o golpe, nós estávamos aí com 6,8% de desemprego, praticamente em pleno emprego no país. Eles deram um golpe e hoje nós temos 14% da população
economicamente ativa, e entre os jovens esse número é muito maior. E, sabe, a televisão, ela... Uma das grandes falácias, né, da aprovação dessa reforma trabalhista é que ia aumentar o emprego, né, ia gerar emprego, e a gente não está vendo o reflexo disso. A reforma trabalhista está em vigência desde novembro do ano passado, né, e de lá para cá, só ladeira abaixo. Né, aumentou o desemprego, o emprego precário, o trabalho intermitente e por aí vai. Aí eu estava dizendo sobre a questão de neutralidade. Quem assistiu na última sexta-feira a entrevista do candidato Fernando Haddad na Rede Globo, eu acho que é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Eu acho que demonstra a faceta, né, sem máscara do que é a Rede Globo. Foi uma inquisição. Inquisição. Foram mais opinião dos entrevistadores do que do próprio entrevistado. 62 intervenções. E quando o candidato do mercado financeiro, que é o Geraldo Alckmin, esteve no mesmo espaço, ele foi interrompido 17 vezes. Então, não existe neutralidade. A neutralidade que eles querem é para nós. Agora, eles são representados nos grandes jornais, nos editoriais dos grandes jornais, que, aliás, aqui no Brasil se escondem, né? Eles dizem que não tem posicionamento. É diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, na França, que os jornais, eles assumem posição. Aqui, tentam passar uma imagem de neutralidade que é uma verdadeira mentira e que, infelizmente, para todos nós, a Rede Globo ela tem condenado. O candidato Haddad foi muito preciso quando ele arrolaram a ex-presidente Dilma como condenada. Opa, pera lá. Ela é investigada, assim como a Rede Globo é investigada numa operação aí de lavagem de dinheiro, que uma situação, inclusive, que sumiram as provas. Os documentos, exatamente. Os documentos que estavam sob custódia da Polícia Federal sumiram, no caso que envolve dinheiro que passou aí pelos paraísos fiscais e que a Rede Globo ela está sendo investigado e que essa história não foi para frente. Como a Rede Globo foi investigado na história aí da venda de cotas da Copa do Mundo, que envolve a CBF, né? A grande CBF aí que deu as camisetas para os golpistas da Avenida Paulista. Né? O povo ia para a Avenida Paulista fazer a luta contra a corrupção com a camiseta da CBF, uma contradição enorme. Agora, Douglas, aproveitando que você falou aí do candidato Haddad, a CUT São Paulo, o movimento sindical, aí, capitaneado pela CUT, está em apoio, né, ao candidato Haddad, que é o representante do Lula nessa eleição. Né? Então, como é que você avalia esse cenário eleitoral e as perspectivas para outubro? Primeiro, a legislação ela proíbe que a gente utilize a própria entidade para fazer campanha, mas os sindicalistas, os diretores em si, né, da CUT apoiam, inclusive, o que a gente tem feito como instituição é mostrar, né, como votaram os partidos, os deputados. Nós, sindicalistas da CUT, estamos apoiando a chapa Haddad, Manuela e o Marinho e a professora Ana Bock como governadora aqui do estado de São Paulo, porque foram exatamente os partidos que estiveram na frente da luta, em defesa da democracia, em defesa de direitos, e o PT e o PCdoB votaram 100% contra essas medidas que atacam o direito dos trabalhadores, que colocam em dúvida aí a soberania nacional e que entrega a Petrobras, a Eletrobras aí para o capital internacional. Então, esse é um aspecto que não é uma contradição que nós temos, né? Estamos apoiando candidatura que estiveram ao lado dos trabalhadores nesse último período. E entendemos que os dois governos do presidente Lula e Dilma foram governos que trouxeram políticas aí que avançaram no direito dos trabalhadores. Por exemplo, o salário mínimo durante o governo Lula e Dilma tiveram um reajuste 72% acima da inflação. Quando o Lula assumiu em 2002, o salário mínimo correspondia a $70. A gente brigava aí para chegar aí no
$100, hoje o salário mínimo está acima dos $300, né? Foram gerados 20 milhões de empregos com carteira assinada, política efetiva de combate à fome, o Minha Casa Minha Vida, que deu a oportunidade para pessoas que não têm condições de ter a sua casa própria, ter acesso à casa própria. Isso sem falar na contribuição que ele deu para a própria economia, A fazer economia, girar o mercado girar. civil, que é gigantesco, importantíssimo. Para os estudantes que estão nos assistindo aí, a possibilidade do ProUni, as escolas técnicas, que nós tínhamos 120 escolas técnicas, hoje nós temos mais de 500. Durante os 2 governos de Lula e Dilma, nós construímos mais escola técnica do que todos os governos, 500 anos de história do Brasil, ampliação, construído 17 campos de Universidade Federal, ampliação, enfim, foi um governo de inclusão social e onde o Brasil, do ponto de vista internacional, o Brasil passou a ser um protagonista, né, na ONU, nos espaços internacionais. É por esse motivo que nós, sindicalistas da CUT, eu vou dizer, tem a CTB 100% nesse apoio, tem sindicalistas da Força Sindical, da Nova Central, que também apoiam. Tanto é que no dia 20, fazer um convite, dia 20, lá na quadra dos bancários, nós vamos fazer uma plenária de sindicalistas dessas centrais em apoio a Haddad, em apoio ao Marinho. E sobre o quadro político, nós fizemos um quadro político de polarização entre a extrema-direita, representado pelo Bolsonaro, e a candidatura do Haddad. A gente observa que a candidatura do mercado, que é a candidatura do Geraldo Alckmin, não decola, está estacionado aí, caiu, agora está com 9%. A candidatura da Marina, que estava com 11%, caiu para 8%. O Ciro continua, se estabilizou com 13%, e a candidatura, após assumir a candidatura, a candidatura que cresceu foi a candidatura do Haddad. E na pesquisa, com 13%, na pesquisa Vox Populi, quando é indicado o Haddad como candidato do Lula, ele passa para 22%, inclusive supera o Bolsonaro. Então nós estamos diante de 2 projetos antagônicos, um projeto de um candidato que, por exemplo, ele acha que segurança e você resolve com porrada, com tiro, com cadeia, né, com opressão, né, de um candidato que trata as mulheres de uma forma grosseira, né, um candidato que, como parlamentar, colocou aí que se uma outra colega deputada fosse mais bonita, ele estuparia ela, né, um candidato que não tem proposta, realmente ele diz prestem atenção, quando ele vai falar sobre economia, os meus assessores dizem que vão cuidar disso. Ele não tem domínio de propostas que vão melhorar a vida do povo brasileiro. Então, essa é uma candidatura, e a outra candidatura que representa o campo democrático popular e que já tem uma experiência, seja no governo federal ou em prefeituras e governo do estado, né, uma experiência de um governo que tem o Estado, que coloca o Estado a serviço de políticas públicas e de resgate do povo brasileiro. É por isso que eu vou precisar te interromper aqui, a produção já soltou a musiquinha de fundo lá e o nosso tempo se esgotou. Queria agradecer aí a tua participação, reservar um tempinho para vir conversar aqui com os trabalhadores, as trabalhadoras. Arruda, obrigado pela participação aqui conosco também, mas infelizmente nosso programa vai ficando por aqui. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens serão associados. E eu aguardo você na semana que vem. Até lá!